Olá, estamos começando mais um Pode Vencer e hoje nós vamos ter aqui um bom bate-papo a respeito de reatividade e proatividade. Então seja bem-vindo, bem-vinda, né? Vamos juntos aqui fazer um bom bate-papo para podermos crescer, principalmente na nossa questão ligada à área empresarial, ou crescer o nosso empreendedorismo, nosso jeito de fazer as coisas. Gabriel vai estar aqui comigo, batendo um papo. Bom dia, E aí, tudo bem? graças a Deus, só alegria sexta-feira. Bom, hoje a gente vai falar de proatividade e reatividade. Isso mesmo, exatamente. Proativo é aquele que vem antes e o reativo é aquele que vem depois. Se nós formos olhar para o mundo empresarial, nós vamos dizer o seguinte, né? O proativo é aquele que faz antes das coisas acontecerem. O reativo é aquele que só faz depois que a água bateu aqui em cima. Ou seja, geralmente ele tem reações um pouco tardias. E parece um tema muito simples, né? Mas ele é um tema determinante para quem quer ir para o mundo do empreendedorismo, tá? Por que que ele é predominante? Porque você tem dois tipos de comportamentos de mercado, e não só de mercado, mas da vida. E também podemos dizer o seguinte: esse tema não precisa necessariamente ser usado apenas para empreendedores de pessoas que vão trabalhar com negócio. Eu posso ter um funcionário que é proativo e posso ter um funcionário que é reativo. Ou seja, os proativos estão sempre pensando antes, se preparando para o que virá e para o que vai acontecer. Os reativos só entram em ação depois que aconteceu. E isso, obviamente, traz resultados tardios, né? Porque geralmente alguém bebe água limpa, ou seja, chega primeiro. Então, o proativo pode-se dizer então que o planejamento estratégico é algo que faz parte da proatividade dentro de uma empresa, por exemplo. Podemos dizer até um pouco diferente. Assim, olha, o proativo é o cara que tem isso já na cabeça montada. A cabeça dele já funciona por antecedência. Tá? Então é como se você, puxa, eu vou sentar para escrever um planejamento estratégico, ele já planejou na cabeça dele, já está montado. Né? E ele prevê as coisas, ele sabe que as coisas vão acontecer. Tá, mas espera lá, o reativo não prevê nada? Ele prevê, mas ele não entra em ação. Ele fica esperando as coisas acontecerem. Por exemplo, eu estava atendendo uma empresa esses dias e a empresa está passando por uma grande dificuldade financeira. Aí, sentado numa mesa de reunião, eu vi várias pessoas reclamando da situação da empresa, do problema que está a empresa, mas aí lá no meio eu vi uma pessoa dizendo assim: puxa, nós estamos diante de uma grande oportunidade, que nós estamos tendo que repensar a empresa. Vamos olhar de outra maneira. Vamos aproveitar esse desafio financeiro que nós estamos vivendo hoje e pensar em como nós vamos fazer diferente. Olha o papel da proatividade. Então, ao invés de ele ficar esperando as coisas acontecerem, o mundo acontecer, as coisas irem seguindo, não. O proativo sempre está se preparando com antecedência, ele antecipa alguns acontecimentos. Mas, por exemplo, a pessoa que é reativa, que tipo de trabalho que ela pode fazer para se tornar proativa? Bom, quando a gente fala de empreendedorismo, né, alguns estudos dizem que 2% da humanidade é empreendedor nato, já nasce empreendedor. Sabe o piá que desde pequeno já vende limão na cesta, ele se vira, ele corre atrás, né? E você tem aquele que fica esperando, puxa, acho que vender limão seria legal. Então, o que está por trás disso? Está por trás disso um modelo mental. E pode ser que esse modelo mental tenha origem na criação, no jeito em que essa criança foi criada, no modo como ele foi desenvolvido durante o seu período inicial de vida, que às vezes a vida nos leva a ter necessidade de realizar coisas. Às vezes você nasce num berço esplêndido, mas não quer dizer também que nascer num berço esplêndido não vai me tornar naturalmente um proativo. Ou seja, existem possibilidades que podem nos levar a termos um comportamento de esperar, de sempre deixar para depois. Tá, mas é possível mudar? É perfeitamente possível mudar. Aliás, é importante a gente lembrar do seguinte, cara. Nós não podemos acreditar naquela história que pau que nasce torto morre torto. Isso não existe. Todos nós podemos fazer diferente. Todos nós podemos fazer de maneira nova. Então eu não posso acreditar nesse padrão. Senão eu fico com um padrão que determina o meu resultado final. Então, legal.
eu tenho o hábito, às vezes, de esperar, de deixar para depois, ver como o mundo vai acontecer, para depois eu fazer. Tudo bem. A única coisa é que alguém chega na frente e leva vantagem nessa história, né? Se aproveita dessa história. Quer ver? Ó, vamos pegar um exemplo simples. Esses dias eu encontrei com uma pessoa que estava me dizendo assim, cara, eu tenho vontade de comprar um ponto comercial na cidade, mas toda vez que eu chego tarde. Alguém já comprou. Aí eu perguntei para ele assim, ok, mas você já contou para quem que você quer comprar um ponto comercial na cidade? Não, cara, eu não falo, né? Porque se eu falar, aí vão crescer o olho. Eu falei, então, cara, tá aí o segredo. Quem fala, alguém lembra dele e sabe que ele quer. Então você fica esperando muito acontecer. Então aí você percebe que o quê? Que proatividade e reatividade está envolvida em várias situações do nosso dia a dia. Não é apenas um momento, uma situação, ou seja, vários momentos nossos nós temos proatividade e temos reatividade. Ah, às vezes eu estou fazendo palestra para casais, né? E eu digo assim para as esposas: você tem lá na sua casa uma tomada quebrada que já faz 6 meses que alguém prometeu de arrumar, só sai aquela risadinha assim, né? Um olhando para o outro. Ah, você tem uma torneira que está pingando lá há 6 meses. Opa, estamos diante do quê? De um reativo, ou seja, vai ser só o dia que a conta de água vier alta e que pegar fogo na tomada, ou então que eu levar uma bronca do meu parceiro ou da minha parceira, né, para eu entrar em ação. O proativo não, cara, ele já sai arrumando, já trocou, já fez, já está resolvido, está pronto. É como se ele tivesse uma necessidade de urgência no coração dele, é uma necessidade de realizar coisas. E se você for pegar as pessoas que têm sucesso, principalmente comercial, empresarial, ou até mesmo os funcionários que têm sucesso, você percebe que eles têm um comportamento um pouco antecipado. E aí você percebe dentro de uma empresa como é que isso funciona. Normalmente, quando tem um problema, alguém fala assim, procura o fulano, procura o ciclano. Mas por que procurar o fulano, por que procurar o ciclano? Porque eles resolvem. Ah, mas isso quer dizer o quê? Que eles têm o quê? Eles têm proatividade. Eles não são reativos, que ficam esperando alguém pedir, para alguém falar, para passar uma ordem, assim, eles vão lá e fazem, simplesmente vão lá e fazem, tá? Então, acho que aqui que está a essência. Agora, isso tudo pode ser mudado? Óbvio que pode ser mudado, mas a mudança ela só vem quando eu tomo consciência de que eu tenho um problema com a proatividade. Porque tem pessoas que não querem trazer isso para o estado da consciência. Elas, não, tá bom assim, do jeito que tá bom, Deus ajuda, vamos levando, vamos tocando. Então, se eu trago para a consciência, aí eu começo a perceber que eu posso fazer isso de maneira diferente, que é possível fazer diferente. Bom, então a mudança do reativo para o proativo está totalmente ligada à programação neurolinguística. Podemos dizer que sim. Ou seja, você tem uma programação incorporada, você tem um modelo incorporado. Agora, é claro que daí a gente tem que estudar, tem que entender qual é o gatilho que me leva a ter um comportamento como esse. E ainda tem um detalhe que é muito importante. Às vezes eu sou muito proativo em uma determinada área da minha vida. E às vezes em outra área eu não sou. Às vezes naquela outra área eu tenho reatividade. E que está tudo bem. Não tem algo aí que está errado, ou que isso é mal, ou que isso é ruim. Não. Ele passa a ser ruim quando? Quando ele passa a incomodar o meu processo de vida ou ele começa a trazer resultados negativos para aquilo que eu faço. Às vezes até é sábio esperar um pouquinho, né? Vamos ver o que todo mundo fez, agora eu vou entrar, agora eu vou fazer com mais tranquilidade, tá? Mas se eu adotar esse comportamento em tudo o que eu faço, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que a coisa foi embora. Ah, eu acho que eu tenho um exemplo bem legal para ajudar nesse. Tem uma história que já é muito antiga, né? Mas eu ouvi isso quando ainda era criança, que dizia o seguinte: diz que tinha uma pessoa que passava pela rua e ia até um bar na esquina se reunir com os amigos. E numa casa, no meio do caminho, havia uma jovem muito bonita, encantadora, né? E diz que ele passava por ali, chegava no bar e dizia assim: eu vou me casar com aquela mulher linda, aquela mulher ainda um dia será minha. E ele repetia essa conversa dia após dia, né? Mas aí disse que um belo dia ele entrou no bar e os amigos falaram: puxa, cara, parabéns, que bacana. Ele falou: mas do que vocês estão falando? Não, nós ficamos sabendo que a mulher vai casar, aquela que você disse que é tão linda, isso. Ele falou: vai, vai. Nossa, mas não é comigo. Mas como assim não é com você? Você falava tanto dela? Ele falou assim: então, cara, mas só que eu nunca falei para ela.
principal, né? É o principal. Ou seja, eu fiquei esperando o momento acontecer. Então, não quer dizer que é todo mal, não quer dizer também que é todo bom, né? Mas quer dizer o quê? Se às vezes eu estou buscando uma oportunidade, eu estou buscando uma possibilidade para a minha própria vida, aí a proatividade ela é essencial. Ou seja, se eu não fizer movimentos, né, que me levem em busca do resultado, eu vou ficar esperando. Por exemplo, quando vem uma crise, você tem pessoas que não ficam esperando o que vai acontecer para fazer alguma coisa. Elas entram em movimento imediato. Aí a crise passa, porque todo mundo sabe que toda crise passa, né? Você não tem na história a crise que perdurou, todas elas passam. Aí quando a crise passa, o proativo já está voando, o avião dele já está na pista, os pneus já estão prontos, ele já está abastecido, tá? O reativo vai falar assim, cara, vou ter que trocar o pneu do avião porque está velho, ficou parado muito tempo, agora eu tenho que abastecer, mas para abastecer eu vou ter que fazer uma limpeza do sistema, dos fluidos. Até ele ligar esse avião, ele funcionar, o outro já voou, está longe. Aqui que está o prejuízo que pode trazer para a nossa vida. Então a gente pode falar que o reativo ele está diretamente ligado à procrastinação? Há uma relação direta, a não ser que eu adote esse comportamento como estratégia. Às vezes, estrategicamente, eu preciso adotar um comportamento de reatividade. Estou diante de uma realidade, diante de um negócio, diante de uma situação. Se eu estiver adotando estrategicamente, isso é sábio. Agora, se eu estiver adotando porque eu deixo para depois, porque eu não coloco em movimento, aí é procrastinação. E aí a procrastinação, ou seja, vai levando eu para um estado de tudo pode amanhã, tudo pode depois. Eu, quando vejo as coisas vão se acumulando, e aí eu estou com coisa atrasada. É a mesma coisa do jovem falar assim: vou fazer concurso, o quê? Vou fazer o vestibular. Quando você vai fazer? Ah, no ano que vem. Quando você vai começar a estudar? Não, em breve eu começo. E aí, começou a estudar? Não, estou quase lá, daqui a pouco eu começo. É nítido que ele está procrastinando, tá? E essa procrastinação está ligada ao quê? A um comportamento dele, que pode ser um comportamento de reatividade. Aí chega na última hora, ele quer entrar em ação. Na última hora, ele quer entrar em funcionamento. Aí não dá mais tempo. Aí aquele que já estudou, né, que caprichou, que cuidou da sua vida, sai na frente e fica com a vaga, ele fica de fora esperando o próximo ano. Então, só que às vezes a gente, o que que acontece? Eu vou falar de mim. Há um tempo atrás, peguei um serviço. Eu tinha 15 dias para realizá-lo. E nesses 15 dias, eu fiquei planejando, colocando no papel, e muda, e faz. Aí, no último dia, eu ainda não satisfeito, eu não queria fazer daquela forma. Mas, cara, saiu e ficou brilhante, porque eu tinha que entregar no outro. Então, o estado de necessidade, falou, não, eu tenho que entregar amanhã. Eu falei, rapaz, se eu tivesse executado, e a minha cabeça só foi funcionar assim, no último dia, cara. E não foi algo programado para mim. O trem natural. Então, agora aí você precisa identificar uma coisa que é distinta também. Ou seja, eu fiquei 14 dias projetando e desenvolvi o projeto no último dia. Precisa ver se você usou isso como uma estratégia ou se você usou isso como uma preguiça. É diferente. Eu posso usar uma estratégia de desenvolvendo, formatando, alinhando, ajustando. Puxa, agora fechou a ideia. Pum, aconteceu. Tá? Claro que você correu um risco, né? Você podia correr o risco de no último dia a ideia não fechar. E se a ideia não fechasse, você perderia o contrato. Aí azedou. Aí azedou, tá? Então esses são os cuidados que eu tenho que tomar. Então por isso que antecipar é legal. Porque, por exemplo, eu posso também levar o projeto e entregar para o comprador do projeto e falar, puta, cara, não era bem isso que eu queria, cara. Só que eu tenho que colocar em funcionamento amanhã. Como é que eu vou fazer? Não, daqui. Captei a sua ideia, levo de volta, ajusto e devolvo. É isso? É isso aqui, tá? Agora, se eu não respeitar esses tempos, né, porque normalmente quem está prestando serviço, quem está entregando um serviço para alguém, ele precisa levar em conta que o outro também tem o seu tempo. E que às vezes não admite que chegue-se lá e tem que rever e tem que se refazer. Às vezes, nesse refazer, ele contrata outra empresa e larga a tua. Porque acho que a forma de passar pode ser que tenha muita resistência, né? Às vezes a gente fala mexer com um funcionário antigo, por exemplo.
aquele funcionário antigo é uma pérola, né? É complicado para mexer. Então, só que eu acho, pode-se falar que é um padrão mental, não ligando ao planejamento, né? Por exemplo, planejei 14 e no último executei. Mas na grande maioria dos projetos que eu executo, a execução mesmo é sempre no último dia. Então, mas você tem que se perguntar uma coisa assim: a execução é sempre no último dia porque eu enrolo? A execução é sempre no último dia porque eu procrastino? Porque eu fico largando para a última hora? É uma pergunta que você tem que se fazer. Porque nosso coração é sacana, cara. Às vezes a gente mente para nós mesmos. Eu podia ter feito e não fiz. Eu podia ter realizado e não realizei. Então, e aí também tem o modelo mental. O meu modelo mental funciona melhor criando ou o meu modelo mental funciona melhor depois que o projeto está pronto, eu olho para ele, eu inovo, eu carrego ele. Por quê? Terminei no último dia. Que possibilidade eu tenho de inovação? Nenhuma. Ou seja, o que evoluiu naquele período de desenvolvimento, beleza. O que não evoluiu fora desse período de desenvolvimento, não vai acontecer. Podemos dizer assim, puxa vida, podemos falar de reatividade, de proatividade para a vida empresarial? Podemos, mas nós podemos também falar para a vida. Olha para a vida. Quantos relacionamentos destruídos por causa de procrastinação? Quantos casais que às vezes eu venho para o processo, né, de terapia, de constelação familiar, que vem para o coach, né, que vem para a PNL, com qual o problema? Ele não cumpre nada do que ele fala, ele deixa sempre para depois, ele não realiza, parece que ele está sempre atrasado, ou o contrário. Ela não consegue realizar, ela está atrasada, ela não faz, tá? Isso não significa que nós temos que ser uma máquina de fazer coisas. Isso significa que nós temos que ter uma habilidade de poder dominar quando é o momento de ser muito ágil e quando é o momento de fazer um pouco mais devagar, porque isso vai ser propício para se ter um resultado melhor. É sabedoria isso. Só que às vezes a pessoa não está usando sabedoria. Ele está usando mesmo de falta de vontade, está faltando coragem para ele, ou seja, ele está sempre esperando que alguém vai fazer primeiro para depois ele ver como é que isso vai acontecer ou de que maneira isso vai acontecer. Então eu podia dizer para você que as coisas novas, né, todo o processo de inovação não está na mão da pessoa que deixa para depois. Ele está na mão daquele que se antecipa, daquele que faz antes as coisas acontecerem. Então, por exemplo, a gente estava falando do projeto. Geralmente, no último dia, eu não tenho mais tempo para mudá-lo, né? Só que dentro dos 14, na apresentação, se houver uma mudança, se o contratante falar, eu já tenho domínio da matéria. Porque pelos 14 dias eu estava planejando e mudando e refazendo, e a execução sempre fica para o último dia, né? E ligado agora falando do relacionamento, pode ser chamado de procrastinação, de reativo, ou pode ser uma estratégia também. Porque geralmente a gente tenta empurrar para mais para frente, aquela conversa difícil com a esposa, com a namorada, né? Aí eu penso, é uma estratégia para ver se as coisas se ajeitam naturalmente, só que geralmente não dá certo, né, cara? Geralmente a gente leva mais para frente, mais para frente aquela conversa e quando vai ver, virou uma bola de neve. Normalmente a experiência que eu tenho tido é a seguinte: esse negócio de esperar que as coisas se ajeitam naturalmente não existe. O que existe é uma acomodação. Então, ocorre uma acomodação daquela emoção, uma acomodação daquele sentimento e a gente toca a vida. Mas, no próximo episódio, que pode ocorrer uma semana, um mês, 2 meses depois, além da situação presente, levanta-se a situação anterior que não foi resolvida. Aí juntou 2. Aí não resolvemos de novo. Junta 3, junta 4. Aí vem aquela história assim, nossa, a panela explodiu, cara. Não tinha mais jeito, não aguentava mais, né? Então, se nós temos que resolver coisas, nós temos que resolver na hora. Aquele ditado antigo, né? Coceira se coça na hora, né? Você já viu alguém que coça depois que a coceira passou? Isso não existe, tá? Claro que existem estratégias para se tratar disso.
eu também não posso querer falar assim, olha, agora no momento da crise, que nós estamos no auge aqui do nosso sistema nervoso em ebulição, vamos falar com tranquilidade. Isso não existe. Um vai querer, né, agredir o outro verbalmente e tudo mais. Mas eu preciso dizer o seguinte, vamos dar uma esfriada, depois a gente volta a conversar nisso, mas esse voltar é voltar logo. Não é voltar daqui um mês, daqui um ano, daqui uma semana. Não, esfriou, ou à noite já estamos legal, tal. Então vamos tratar daquele assunto, vamos falar dele com mais clareza, né? Bom, então a gente pode dizer que dentro do relacionamento, essa reatividade ela pode causar até o fim dele, né? Que é aquela diante de um conflito, aquele que jogou, que esperou naturalmente as coisas se resolverem, causa ele ter que responder ou não, solucionar o conflito atual e vem do passado aquela bola de neve. Lembra em 82, quando você me negou a bala? E o que eu ia te perguntar, como que dentro de um relacionamento, em casa, aquele que naturalmente, eu, por exemplo, sou um cara que acredito, né, acreditava que naturalmente as coisas iam se resolver, vamos esperar um pouquinho para conversar, né? Situação conflituosa não é gostoso né, a gente sempre quer fugir dela. Mas que dá uma dica, como você pensa que a gente pode, esse reativo, dentro do relacionamento, como que a gente pode agir ou deve agir, né? Para não ter esse tipo de problema. Vamos responder isso com outro paralelo. Por exemplo, a pessoa começa a trabalhar para ter o peso ideal. Aí ela olha para a balança e fala assim, não vou subir hoje não, cara, amanhã eu subo, porque acho que hoje eu pisei aí, escorreguei. Aí no outro dia ele olha para a balança e fala, cara, acho que não vou subir de novo, porque está me dando até um frio na barriga, eu não quero ver isso, tá? Ou seja, ele já sabe que a coisa não está legal. Ele já sabe que ele não está se comportando de maneira adequada para poder levá-lo para o peso ideal, porque ele já não quer nem subir para poder olhar para isso. Então, no fundo, ele está deixando para depois. E aí, ele sobe na segunda-feira e leva um tremendo de um susto, ou seja, aí ele só tem ação depois que isso já aconteceu, ou seja, típico do reativo. Agora, olha no relacionamento, isso não é a mesma coisa. Eu vou guardando dores, vou guardando raivas, vou guardando mágoas e vai se acumulando. Essa pressão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, chega uma hora que ela vai explodir. É igual a galera que cozinha costela de boi na panela de pressão. Ele fala, nossa, explodiu tudo lá, entupiu tudo. Claro, relacionamento é igual, né? O suspiro é pequeno, a margem é pequena. Então, se eu não cuido do meu estado emocional, ou seja, se eu não coloco ele e não falo para outra pessoa a minha realidade, os meus sentimentos, as minhas emoções, eu estou construindo o quê? Eu estou construindo uma bomba que explode em algum momento. E às vezes pode explodir de que maneira? Com palavras ainda mais ásperas do que a situação anterior, pode explodir com cada um dormindo numa cama ou no sofá, né? E outro no quarto, e depois acaba chegando o que nós chamamos de separação final. Então nós podemos dizer o seguinte, que procrastinar no aspecto das emoções, ou seja, deixar para depois os aspectos das emoções, nós estamos começando a dar construção a algo chamado separação invisível. Ou seja, porque invisível, nós estamos construindo alguns mecanismos que nós começamos a nos afastar do outro, mesmo sem perceber que estamos nos afastando, mas quando vejo, isso já aconteceu. Então, se eu vou lá, se eu tenho um comportamento de proatividade, puxa, nós precisamos tratar desse assunto, nós precisamos falar sobre esse assunto, eu preciso colocar esse assunto para fora. Então, o que a gente pode perceber? Que a questão da reatividade e da proatividade, ela pode afetar muitas áreas da sua vida. Não apenas a sua área de empreendedor ou a sua área de ser um grande profissional, mas ela pode afetar a sua vida, pode atrasar a sua faculdade, ela pode atrasar a sua especialização, pode atrasar um curso que você vai fazer, ou seja, ela pode ter N efeitos sobre o processo da sua vida, inclusive no relacionamento a dois. Então, por exemplo, no relacionamento a dois, às vezes eu tenho a facilidade para falar, mas não tenho a facilidade para ouvir.
falando de mim, falando em geral, né? E a pessoa também tem que aprender, né, a ouvir para não responder de forma exacerbada, né? Não acabar explodindo. Dentro do processo do diálogo, aí são duas situações, né? Você tem o emissor e você tem o receptor, tá? Geralmente, ser o emissor é mais fácil do que ser o receptor. Você vai encontrar com muita gente que diz assim, nossa, eu tenho dificuldade de falar, cara, eu não consigo falar, eu sou travado, eu não consigo pôr para fora, tá? E isso é mais fácil de destravar, porque às vezes a pessoa destrava na raiva, no ódio, ela ferve, ela fala. Mas ser o receptor é um pouco mais difícil. Por quê? Porque o receptor, ele precisa acolher tudo aquilo ali em silêncio e guardar no seu coração. Né? Se formos para a Sagrada Escritura, tinha uma mulher lá fantástica em fazer isso, que se chamava Maria, né? Que acolhia tudo e guardava no seu coração. Uma tremenda receptora. E você vai ver, em poucas ocasiões, ela sendo emissora. Ela está sempre escutando, acolhendo, guardando, porque ela sabia exatamente qual era o papel dela, o que ela tinha que fazer, como ela tinha que fazer. Mas isso não quer dizer que ela não teve momentos que ela foi uma emissora, que ela não exerceu proatividade. Ela exerceu proatividade, mas ela entendeu como é que isso funcionava. Então, por exemplo, qual é a recomendação? Como é que eu passo a ser um bom receptor, que eu possa acolher a partilha do outro, para ajudar ele a se transformar num proativo, para ele sair da reatividade? Eu tenho que simplesmente escutar, sem ficar me justificando, sem querer colocar o porquê aconteceu, porquê deixou de acontecer. Eu tenho que escutar o outro lado, porque o outro lado está envolvido de emoções, está envolvido dos seus sentimentos, e eu tenho que ouvir. E aí eu, do meu lado, depois vou me transformar. Eu vou ser o emissor e o receptor vai estar lá. Aí eu vou colocar minhas emoções, meus sentimentos, as minhas dores, e o outro tem que aprender a acolher. Quando a gente acolhe e respeita, isso acomoda o nosso coração e a gente parte para um relacionamento novo, para algo muito diferente para as nossas vidas. Então, a proatividade pode salvar um relacionamento amoroso. Pode salvar a sua conta bancária, pode salvar o seu relacionamento amoroso e pode salvar o seu emprego. A empresa, né? Sendo o proativo, ele está pronto porque pode estar pronto para o mercado. Tem uma história muito antiga, mas que eu acho que vale a pena contá-la, porque ela é uma expressão muito rica de reatividade e de proatividade, né? A gente já ouve isso aí há muitos anos, né? Desde o tempo do curso de administração eu já ouvia isso, que é aquela história assim, o cara entra na sala do chefe para pedir aumento, né? O chefe, estou aqui para pedir um aumento, e o chefe diz para ele assim, olha, eu preciso de um favor seu primeiro. Tem um caminhão aí embaixo gritando aí no megafone, no microfone, que eles estão vendendo bancos de jardim. Por favor, você pode descer lá e ver para mim o que ele está vendendo? Aí diz que ele volta e diz assim, chefe, é o seguinte, ele vende banco de ferro para jardim, tá? Ele tem lá para vender, faz preço bom para você. Ah, beleza, aguarda só um instantezinho aí. Aí ele chama, né, no telefone uma outra pessoa, a pessoa entra e fala assim, olha, fulano, eles estão vendendo um banco de jardim, você podia dar uma olhada para mim? Aí diz que o cara desce, demora um pouquinho, volta e fala, chefe, tem sim. Eles têm banco de madeira, eles têm banco de ferro, têm banco de material reciclado, eles têm grande, têm pequenos, têm cadeira, tudo. E ele vende, entrega, faz parcela, o preço do banco tal é tal, o banco tal custa tanto, o banco tal custa tanto. Tá? Ele, puxa, muito obrigado. Aí o cara vira as costas, vai embora, ele olha para o outro e fala assim, o que você queria mesmo? Não, não queria nada não, deixa eu ir embora. Tá aqui a diferença do proativo e do reativo. É uma historinha muito antiga, mas que ilustra com muita clareza como é que isso acontece. O que acontece, por exemplo, às vezes, eu participei de um, como é que eu posso falar? De uma dinâmica motivacional, né? Como um acampamento. E saio de lá, uau, proativo, né? E com o tempo, parece que essa chama da proatividade vai se apagando, vai se apagando. O que acontece e como que eu mantenho? Como que faz para manter essa chama acesa? Puxa, legal essa pergunta, tá? Porque proativo tem um segredo que às vezes eles não contam para ninguém, porque nem eles sabem que eles usam esse segredo. Isso se chama-se realimentação. Isso tem que ser realimentado. Então, por exemplo, eu estou vivendo lá uma dinâmica no acampamento, vivendo um curso, alimentou o meu estado emocional, né?
Tá ótimo meu estado emocional. Tá, mas depois como é que eu alimento depois? Eu estou conectado a um grupo que me ajuda? Eu estou desconectado? Eu estou buscando os recursos que me foram oferecidos lá para ser realimentado? Aonde que está? E normalmente esses recursos são encontrados no estado emocional. É na emoção que eu tenho que buscar esses recursos. Então é a mesma coisa que você falar assim, puxa vida, fizemos um retiro para casais, mas saímos de lá que era só alegria. Tá, e depois? Não, depois a gente despencou trabalhar para ver um problema atrás do outro, filho para criar, criança para cuidar, conta para pagar. E quando foi a última depois vocês não pararam mais? Não, não paramos, não deu tempo. Tá aí, não alimentou mais. Tudo tem que ser alimentado. Corpo tem que ser alimentado. Mente tem que ser alimentado. A alma tem que ser alimentada. Então, se eu não faço um processo de realimentação, mas por que eu disse que as pessoas que são reativas fazem isso e não percebem? Porque já é o modelo mental delas de se realimentarem. Elas se realimentam de esperança, se realimentam de expectativa, se realimentam de alegria, tá? Isso já é natural da vida delas. Ah, mas na minha vida não é. Puxa, então você vai ter que mudar o teu modelo mental. Você vai ter que mudar o jeito de fazer, a forma de fazer. Quer um segredo? Pensa o seu pensamento. O que é pensar o pensamento? Eu estou sentado no sofá e digo assim para mim, acho que eu não vou levantar para poder fazer aquilo que eu tinha que fazer. Se pergunte, por que eu não quero levantar para fazer o que eu tinha que fazer? Ah, eu não quero levantar porque eu estou cansado. Tá, por que eu estou cansado? Ah, eu estou cansado porque eu trabalhei a tarde toda. Tá, mas trabalhar a tarde toda me cansou onde? No físico, na mente, onde? Aí, bom, parece que não foi tanto no físico, mas também não foi na mente. Aí você começa a descobrir que você está se sacaneando. Está sabotando. Está se sabotando. Ou seja, então, pense os próprios pensamentos. Eu estou irritado. Por que eu estou irritado? Ah, estou irritado porque falou grosso comigo. Por que quando alguém fala grosso comigo eu fico irritado? Ah, porque eu tenho uma lembrança que acontecia isso, isso. Opa, então pera lá. Vamos olhar para essa lembrança? O teu problema não está em ter falado ríspido com você agora. Está numa lembrança que você tem anteriormente, que você associa com essa agora e você potencializa essa realidade. Então, pense os seus próprios pensamentos. Tem muita coisa que se você pensar o teu próprio pensamento, você vai descobrir um universo imenso, né, dentro de você, de riquezas, que às vezes não estão sendo exploradas porque você não está pensando o próprio pensamento. Bom, então, para fechar essa última parte, eu sempre preciso realimentar até o meu próprio modelo mental para não retornar ao antigo. Ou senão, digamos que eu já seja um proativo, mas eu preciso alimentá-lo para me manter nesse estado de proatividade. Você quer ver algo interessante? Por que a gente precisa se alimentar? Você tem pessoas que têm um vocabulário caprichado. Ele vai para uma região que tem um sotaque diferente do dele, 2 dias depois ele está igualzinho o sotaque. Tem pessoas que ficam lá uma semana e voltam com a mesma identidade, falando do mesmo jeito, sem nenhum problema, tá? Então isso tem muito a ver com aquela máxima, né? Com quem você convive. A palavra diz o quê? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem você é. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem dificuldade de realimentar o teu entusiasmo e você vai conviver com pessoas de baixo nível de entusiasmo, como é que você vai ficar? Igualzinho a eles. Não, mas eu sou forte, eu consigo entrar naquele grupo com baixo nível de entusiasmo e levantar aquela galera. Ótimo! É sinal que você tem aí uma forte inteligência emocional, que você está muito bem preparado para isso. Mas pode ser que eu não consiga. Aí a pessoa fala, puxa, eu tenho que sair desse ambiente ou eu vou ficar igualzinho a eles, né? É isso que a gente vê muito dizer por aí, né? Tradução ou atualização da palavra, né? Que é quando as pessoas dizem assim, você é a média das pessoas com quem você mais convive. Das 5 pessoas mais próximas. Isso, exatamente. Está dizendo o quê? Você adota padrões. Então a gente realmente tem que tomar cuidado e olhar como é o padrão, com quem eu estou convivendo, qual é o ambiente que eu estou, é um ambiente saudável, é um ambiente que me faz bem, esse é o local onde a gente tem que viver, isso vai me fazer bem, porque senão, ao invés de me ajudar na minha realidade, ele pode piorar, ou seja, me levar ainda para um estado pior. Então é a mesma coisa de você falar assim, puxa,
Eu faço reunião todo final de semana, né? Reúno com um grupo que a gente gosta de bater um papo, tomar uma cervejinha, comer uma carninha, tá? Puxa, isso é legal? Legal, bacana. Mas como é que é o padrão mental deles? Nossa, cara, é um povo que só pensa em festa, mas não quer saber de nada. Você vai adotar esse padrão logo, logo, você vai estar no mesmo caminho. Não, cara, é um povo, meu, que eles são bacanas, mas pensa num papo negativo, é só desgraça. Como é que você vai estar daqui a pouco? Só desgraça. É o ambiente que você está vivendo. Isso vai formatando a sua mente. Então, às vezes a gente, puxa, mas a gente tem que ser seletivo? Não, não é isso. A gente tem que viver em qualquer ambiente, conviver com qualquer pessoa, estar em contato com todo mundo, mas eu preciso estar atento. Eu estou entrando num ambiente que é diferente do meu. Eu quero adotar esse comportamento? Não, eu não quero. Então eu tenho que vigiar o meu comportamento. Isso precisa de muita inteligência emocional, né? Cara, eu diria que não. Eu diria que o que falta para nós é um processo de autopercepção. Nós não fomos treinados, nós não fomos educados pelos nossos pais para poder ter essa inteligência de olharmos para nós mesmos. Aliás, vamos anotar isso, que isso pode ser um bate-papo nosso futuro, né? Um bom podcast, um Pode Vencer, né? Falando a respeito de como somos educados e qual o jeito de se educar para criar crianças com baita nível de inteligência capazes de se perceber e fazer uma... Não vou nem abrir esse papo porque ele é comprido, tá? Mas dá para fazer um bate-papo muito bacana. Vamos registrar isso aí para a gente poder conversar com a nossa galera sobre isso. Então, eu fiz essa última pergunta, porque, por exemplo, eu sou o ENEA tipo 8. Se o 8 ele se reúne com pelo menos mais 2 ENEA tipos 8, a conversa geralmente fica, digamos assim, entre aspas, agressiva, né? Mas como que eu entro nesse meio, né? Ou naquela turma, sem... Porque a agressividade, ela gera agressividade. Às vezes o papo, o assunto agressivo, nervoso, pô, fulano não fez isso, não sei o quê. A hora que a gente percebe, eu também estou sendo agressivo. Então, o papo aqui no Enem tipo, mas a pergunta é bacana. Vamos diferenciar uma coisa da outra. Você reúne vários números 8. Todos eles têm o tom de voz mais alto que o normal, todos eles têm postura forte e até aí tá tudo bem. Não tem? É natural. Podemos dizer que é uma reunião de italiano, né? Todo mundo falando alto, né? Menos com os dedos, né? Gesticulando, tá? Aí você vai numa reunião de mineirinho, todo mundo falando baixo. Até aí tá tudo legal. É comportamento. Mas o que pode alterar é o que é que se fala ali, qual o assunto que é tratado e de que maneira esse assunto é tratado. Aí sim é o perigo, porque daí eu começo a mergulhar numa outra forma que não é a minha. Então, normal, eu sou um ENEA tipo 1, sou mais ponderado, converso com mais tranquilidade, tá? E quando eu percebo, não que o ambiente está ficando muito exaltado, mas eu percebo que o assunto não é aquele assunto que vai afetar a minha vida, que vai trazer algo legal para mim. Puxa, eu vou me despedindo, dando tchau e vou me recolhendo. Esse é o zelo. É um zelo que eu tenho que ter para a minha própria vida, né? Pela minha própria saúde. De novo, o que diz a palavra? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Bom, para a gente fechar o bate-papo de hoje, então, o Pode Vencer dá uma dica de ouro pro reativo se tornar um proativo. Não tenha medo de olhar para os seus pensamentos. Olhe para eles. Pode ser que você tenha pensamento de reativo, pode ser que você tenha pensamento de proativo. Não tenha medo de olhar para os próprios pensamentos. Não fuja das suas próprias emoções e dos seus próprios sentimentos. Olhe para ele. E isso vai te revelar um universo insondável do teu ser interior. Uma mensagem minha pro reativo é uma frase sua que você fala desde criança: cuidado reativo. Marmelada na hora da morte mata, né? Exatamente. Então, show de bola, um assunto muito bacana, um bate-papo muito legal. Eu vou indo, pessoal, muito obrigado. Valeu, pessoal, estamos terminando mais um Pode Vencer. Vai lá, eles está lá no Instagram, tem lá no YouTube. Entra lá, dá uma curtida também, dá um like, partilha com alguém, tá? Um grande abraço.